Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho de Segurança. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor executivo da revista Sábado, e tenho comigo, como habitualmente, o Vasco Rato, professor de Relações Internacionais e ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e o João Carlos Barrada, jornalista e especialista em assuntos internacionais. Com a Ucrânia no topo da atualidade, vamos olhar para um aspecto que ainda não discutimos aqui: a nova vida da Aliança Atlântica na sequência da invasão russa. Teremos também algum tempo para falar dos 50 anos do caso Watergate, o escândalo que acabou por levar à resignação do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Vasco, se calhar começando pela NATO. Aqui a Aliança Atlântica já foi considerada uma espécie de relíquia da Guerra Fria, mas com a invasão da Ucrânia voltou a ganhar aqui um lugar importante no sistema internacional. As garantias de segurança que dá aqui aos membros levou não só também ao pedido de adesão à Ucrânia de dois países neutrais como a Suécia e a Finlândia, mas o que é que isto significa exatamente para o futuro da NATO? Há aqui uma nova vida, um ressuscitar da Aliança Atlântica como organização fundamental na segurança europeia e a segurança internacional? Creio que é isso mesmo que significa. A Aliança Atlântica nos últimos 20 anos, ou nos últimos 30, a bom rigor, depois do colapso da União Soviética, era uma organização à procura de uma missão, encontrou-a, finalmente. Eu recordo que as várias alterações ao conceito estratégico da Aliança nos últimos 30 anos apontaram em vários sentidos, não é? Apontaram a Aliança como tendo uma atividade ou uma missão específica fora da área, o que justificou a intervenção e a presença prolongada no Afeganistão. Depois a NATO envolveu-se naquele desastre que foi a Líbia, justamente. Envolveu-se também ou tentou definir nos últimos anos uma nova relevância, apontando para o crescente perigo da China, o perigo estratégico da China. Depois tentou também tornar-se relevante nas questões climáticas, na cibersegurança. Quer dizer, isto tem sido um bocado uma salada russa nos últimos 30 anos. Salada russa é um bom termo. Salada russa é um bom termo. Porque o problema da Aliança, vamos lá ver, a Aliança nasceu, o primeiro secretário-geral da NATO, Lord Desmay, uma vez disse que a NATO tinha sido criada para afastar os russos, manter os alemães em baixo, subordinados no fundo, e para manter os americanos na Europa. Portanto, tinha estes três objetivos. Não é? E no fundo era isso. A Aliança tinha essas três dimensões. O problema é que durante muito tempo, como dissemos no podcast da semana passada, quando falamos das sanções da Rússia, durante muito tempo chegou-se à conclusão que a Rússia de facto não era um adversário estratégico, não era preciso preocuparmos com a Rússia, e isso, bruscamente, com a invasão da Ucrânia, viu-se que não era assim. Só uma coisa, acho que isso era uma opinião em que se ignoravam vozes minoritárias. Da Europa de Leste, dos antigos países comunistas, correto. Mas era essa a sensação das grandes potências, dos grandes países no interior da NATO, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Não é? É certo que gerou-se uma clivagem dentro da aliança, entre os ex-países comunistas que conheciam o potencial da Rússia para criar problemas e os restantes países. Essa clivagem agora é cada vez mais forte, mas, indo ao encontro um bocadinho mais da pergunta, talvez eu diria o seguinte: a Aliança volta a ser relevante porque tem uma nova missão. Essa missão futura é conter a Rússia e proporcionar essas garantias, até porque agora há novos membros. Mas eu acho que a guerra da Ucrânia trouxe um dado novo, que é aquelas pessoas na Europa que tinham ilusões que era possível garantir a segurança europeia só através do esforço autónomo ou independente europeu, que não tenham ilusões. A segurança europeia faz-se
sobretudo através da NATO, em parceria com os Estados Unidos. Esta ilusão muito em voga em França de que era possível criar uma entidade europeia para garantir a segurança continental sem os Estados Unidos, ou em alguns casos mais extremos até contra os Estados Unidos, esse barco já partiu o cais. Não é possível no curto prazo, mas não será um objetivo a seguir? No longo prazo, como diria Keynes, estamos todos mortos. Mas vai ressurgir, esta tentação vai ressurgir e vai ressurgir a partir da própria Alemanha e da própria França, porque esta ideia de uma autonomia estratégica levanta um problema agora, que é uma evolução paralela que está a acontecer com a União Europeia. Como afirma Moscou, a União Europeia está a militarizar-se. Ou seja, a União Europeia está a assumir funções e atitudes e a definir uma estratégia que não estavam de forma nenhuma previstas desde a sua fundação e nos sucessivos alargamentos. Porque esta política comum europeia de defesa não é apenas ter uma brigada, ter capacidade de mobilização rápida, não. Ela articula-se com aquilo que é a cooperação nuclear que já existe entre a Grã-Bretanha e a França para partilha de recursos nucleares no quadro europeu. Este acordo entre Londres e Paris não abarca o Pacífico, onde os interesses são divergentes e a França tem interesses muito próprios como a única potência nuclear europeia presente no Pacífico, com as suas dependências ultramarinas. E isto vai ressurgir porque tem a ver com as indústrias de defesa. Uma das grandes vertentes desta ideia da política comum europeia na área militar, na área da defesa, é precisamente a coordenação das diversas indústrias de defesa, de modo a torná-las competitivas com os seus rivais. E o seu rival nesta área é precisamente os Estados Unidos. Isto é uma história típica Boeing, Airbus, ao fim e ao cabo, vista agora para o quadro da defesa. Portanto, há este elemento novo. A NATO, que começou por ser a Aliança do Atlântico Norte, depois chegou às portas da China, a fazer exercícios militares, inclusivamente no Cazaquistão, noutros tempos em que havia cooperação. Perdeu o Norte, se quisermos, a partir do momento em que a União Soviética acabou como potência euroasiática, no entender de alguns, e só de alguns, porque os outros nunca acreditaram nisso, e quando entrou na fase de alargamento, levantou-se também logo outro problema. Porque nós temos de reconhecer que quer Moscovo, quer todos os países constituintes da NATO consideram que está morto e enterrado o pacto, o acordo que foi feito em 1997, que era o ato fundador das relações de cooperação e na área de segurança e na área da defesa entre a União, entre a NATO e a Rússia, celebrado em 97, que resultava ao fim e ao cabo da permissão de Moscou, digamos assim, para a reunificação alemã e a ideia de que futuros alargamentos da NATO não implicariam a colocação de tropas avançadas próximo da fronteira da Rússia, a colocação de novos equipamentos militares próximo das fronteiras da Rússia, o estabelecimento de bases militares com tropas estrangeiras permanentes próximo das fronteiras da Rússia e que tinha a contrapartida numa série de garantias russas de não desenvolvimento de determinado tipo de armas de médio alcance destinadas a alvos potencialmente situados no espaço europeu, limites que ambas as partes aceitavam em relação a exercícios militares, maneiras de vistoriar esse tipo de acordos. Portanto, tudo isso caiu pela base. Hoje já não existe. Portanto, a NATO volta a um jogo novo, ao tal jogo de contenção da Rússia, e é um jogo que, além de ter esta questão de como é que se vai articular com estas características novas que está a assumir a política na União Europeia, tem a ver como é que vai conseguir-se fazer a unidade entre os chamados diversos flancos da NATO, porque há, de facto,
uma questão notória. Os países que fazem parte da segunda e da terceira vaga de alargamento. A primeira vaga que começa com países como a Polónia, depois a segunda vaga que apanha os países bálticos. Esses países defendem agora e compreende-se agora uma política de não concessão à Rússia, porque consideram que é um perigo expansionista militar permanente. Por outro lado, temos outros Estados, como a França, a Itália ou a Alemanha, que defendem uma política de maior conciliação em relação a Moscou. E este drama é, de certo modo, insolúvel nos termos da NATO, porque os Estados Unidos, naquilo que é os termos da concepção estratégica, de que o maior desafio continua a localizar-se na Ásia em relação à China, não alteraram nem vão alterar essa política. E o que precisam é que os seus parceiros europeus, o Canadá segue, aliás, a mesma lógica, assumam na própria NATO capacidades próprias de defesa. Enquadra-se aí também o história futuro do investimento alemão. Dos tais 2% e da mudança de política alemã. Mas a mudança de política alemã é uma coisa que está a lutar com umas dificuldades tremendas. O chanceler Scholz tem uma extrema dificuldade, não ao contrário do que seria de esperar, com os seus parceiros verdes ou sequer com os liberais na coligação governamental, mas é dentro do próprio partido. É a ala pacifista tradicional, que tem boas razões para ser pacifista, do Partido Social Democrata alemão, que não quer cortar pontos com a Rússia, quer deixar uma ponte aberta e considera que tudo que seja algo que irrita a Rússia, digamos assim, é um fator negativo. Mas há algo mais do que irrita a Rússia neste momento? Tudo irrita a Rússia. A Rússia é um ser que está profundamente irritado, está sempre irritado com toda a gente, está chateado com toda a gente. É o garoto mal educado. Agora com o fornecimento de material militar constante à Ucrânia, não só pelos países europeus, pelo Reino Unido em particular também. Qual é o limite? Não sei. Acho que ninguém sabe qual é o limite, mas... é que temos vindo a ver um cada vez... Não, mas isto, certo, mas isto que o João diz é verdade, quer dizer, pareceu naquele célebre discurso de domingo que o chanceler Scholz faz, que tudo seria diferente com a Alemanha, não é? Que a Alemanha iria finalmente cumprir os 2% no âmbito do Acordo de País de Gales, que iria modernizar as suas Forças Armadas, tudo isto, e finalmente desempenhar um papel de alguma responsabilidade na segurança europeia. Eu imagino que ao mesmo tempo que o chanceler dizia isto, tremia-se em Paris. Porque vamos lá ver, a União Europeia é uma coisa muito curiosa, não é? E existe porque há um equilíbrio entre França e a Alemanha. À medida que a Alemanha adota uma postura mais assertiva no âmbito da defesa e da política externa, França perde parte da sua influência. E, portanto, Paris não tem muito a ganhar. Aliás, eu acho que isto é uma das preocupações de Macron e explica um pouco esta conversa da autonomia estratégica, etc., que na prática é outra forma de dizer que para a França ser relevante é necessário que a Europa tenha autonomia estratégica. Essa autonomia estratégica, o que é que fará? Fará com que a França domine a União Europeia, porque, obviamente, não vamos confiar na Alemanha no âmbito da política externa e de segurança, porque isso no passado não deu bom resultado. E, portanto, alguma desta retórica em volta, não é, das capacidades europeias tem que ver com uma disputa real, mas porventura surda. Mas que outro país, senão a Alemanha, pode contribuir de uma forma decisiva para o aumento dessas capacidades? A Polónia, a Itália eventualmente poderia, mas o problema não é esse. O problema é quando a Alemanha começa... O problema é a geografia que não muda. Exato, não é? Quando a Alemanha começa a falar em aumentar o seu poderio militar, quer dizer, toda a gente à volta, não é só a França, é a Polónia, são os checos, coitados, não é? Toda a gente começa a ficar um pouco nervoso. A França, Macron, aproveita isto. Aliás, isto vem na tradição gaulista, não é? Agora,
isso também, esta complexidade do relacionamento europeu, também é bom para a NATO, porque a NATO, apesar de tudo, enquanto os americanos estiverem na NATO, oferece-nos algumas garantias. Historicamente, nos últimos 60 anos, foi isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos, basicamente... Mas há o flanco sul. Há sempre uma. Há mais do que uma, mas há o flanco sul, para começar com o problema da Turquia, que se torna cada vez mais complexo. Depois não nos podemos esquecer que já houve, na prática, uma guerra entre Estados-membros da NATO, quando a Turquia invadiu o Chipre. E o conflito entre... Não é por acaso que a Turquia e a Grécia estão muito para além dos 2% nos gastos militares, nos gastos de defesa, ao contrário dos outros parceiros da NATO. Aliás, são países que, pelas suas economias, a Turquia, então agora que está numa crise económica pavorosa, que Erdogan tenta pôr ao lado com toda esta sua movimentação de mediador internacional, aproveitando a crise russa e ucraniana. A Grécia enfim, aquilo que se sabe, foi o país que esteve em vésperas de provocar uma profunda implosão do euro e que depois sofreu uma cura de austeridade imposta pela Alemanha em proveito próprio, como aliás também sucedeu com Portugal. Estas garantias todas que são dadas não podem esconder, primeiro, estas grandes divergências que existem, que depois alastram aos países vizinhos, como se vê pelas intervenções da Turquia, no Iraque, no norte da Síria, e que entram em confronto, por vezes, com os interesses diretos dos Estados Unidos na região ou da Grã-Bretanha. Além disso, temos a questão de: vão mesmo alguma vez ser ativados as garantias de defesa? É porque isso nunca se colocou. Felizmente nunca se colocou. Há um compromisso de ativar as garantias de defesa. Não é um ataque a um, é um ataque a todos. E nós retaliaremos em conjunto. Mas ninguém tem certezas absolutas de que os Estados envolvidos vão, de facto, ativar essas garantias. E é por isso que o leste europeu, o centro europeu e os países bálticos exigem sempre saber, tintim por tintim, como é que funcionam todas essas garantias, porque eles já foram lançados aos lobos várias vezes no século XX. E foram também eles próprios lobos uns dos outros ao longo do século XX. E do outro lado, onde está o urso, onde está a Rússia maléfica, que está a atravessar não só uma violentíssima crise política, mas sobretudo aquilo que é uma crise de degradação moral atroz, também não sabe muito bem como é que funcionam esses tipos de garantias. Até porque a Rússia não tem parceiros. O único parceiro da Rússia é a Belarus, um pequeno Estado subordinado, e nem os seus parceiros da aliança militar que tem na Ásia Central são parceiros fiáveis, que aliás não a acompanham nas questões internacionais de declarar que ela sim está no lado correto da questão da Ucrânia. E depois temos a questão destes pedidos de adesão à NATO que se misturam com os da União Europeia, que têm a ver com as questões internas que lá vêm do Cáucaso, da Geórgia e, obviamente, da Ucrânia, de todos os Balcãs, que ainda não foi concluído. E, ao facto, como é que essas garantias de segurança funcionam? Elas são mesmo ativadas. Nunca foi preciso saber isso e agora há um maior temor, porque percebe-se que um dia pode ser mesmo necessário. É um fantasma realmente muito presente naqueles países da Europa de Leste, ao contrário de Portugal. É porque as gerações estão próximas. Foi o teu pai, foi o teu avô que andou na guerra, que andou a massacrar ou que foi massacrado. Eu, por conta aqui, uma pequena experiência pessoal, eu participei em trabalho nos exercícios da NATO num país da Europa de Leste e os meus colegas na altura perguntavam se a Rússia nos invadir, os portugueses vêm ajudar-nos. Qual era o país? Estava na Estónia. Na Estónia, mas havia colegas de vários países da Europa de Leste. E um colega meu da Roménia, um romeno, que me perguntou se os russos invadirem, os portugueses vêm ajudar-nos. A Estónia e a Polónia talvez, mas agora o Montenegro e a Macedónia no Norte. Não é? Quer dizer, porque esta expansão depois levanta esse problema, não é? Quer dizer, se fosse necessário dizer aos portugueses que nós agora teríamos de socorrer a Macedónia do Norte e o Montenegro, quer dizer,
Seria a velha resposta dos tempos da Segunda Guerra Mundial. São guerras em países desconhecidos, cujos nomes nem sequer nós conseguimos pronunciar e que não têm nada a ver connosco. Porque basicamente essa é a ideia que os próprios políticos cultivam para os seus eleitorados. Como habitualmente dizem que a culpa é de Bruxelas quando as coisas correm mal. E depois dizem conseguimos uma grande vitória em Bruxelas e obtivemos mais não sei quanto em verbas de fundos europeus e não sei o quê. Também em relação à NATO, dizem que estamos a fazer todo o esforço para cumprir os nossos compromissos com a NATO, mas depois não temos dinheiro para o funcionamento normal sequer das atividades mais regulares das nossas próprias Forças Armadas e continuamos a falar que temos a necessidade de uma grande projeção marítima, porque temos a maior zona económica exclusiva no Atlântico Norte, porque os Açores são vitais para aquele e para aquele outro e não passamos disto. Ou seja, é um discurso dúplice, mas por um lado é bom. Por um lado é bom porque as pessoas não vão pelo discurso da guerra. Ao contrário, precisamente daquilo que está a acontecer na Rússia, onde há um discurso oficial de guerra, estamos em guerra e vamos fazer guerra, e o que está a ocorrer também na Ucrânia, onde estamos em guerra, vamos fazer guerra, e os vizinhos próximos é a mesma coisa. E do ponto de vista russo, este fortalecimento da NATO, como é visto? Mal. Quer dizer, mas não é só do ponto de vista de Putin. É preciso não esquecer que desde a criação da NATO, que um dos objetivos da política externa da União Soviética e agora da Rússia é criar divergências e criar problemas, eventualmente, não é? Esperando que tanto a NATO como a União Europeia possam colapsar sobre si próprias. Portanto, qualquer reforço da NATO, independentemente daquilo que Moscou possa dizer, não é uma boa notícia. E, portanto, não me parece que Putin esteja particularmente satisfeito, sobretudo com a entrada da Finlândia, porque a Finlândia teve aquela posição que nós todos conhecemos, não é? Da finlandização durante a Guerra Fria, mas a Finlândia é um país que tem uma fronteira longa com a Rússia, mas por outra razão, porque crescentemente há uma disputa, que nunca se fala nisto nos jornais e nas televisões portuguesas, mas há crescentemente uma disputa no Ártico, não é? Em volta dos recursos vastos, e portanto parte desta disputa da Europa com a Rússia está a ser feita nos últimos anos, aliás, no Ártico, e creio que a entrada tanto da Suécia como da Finlândia é, desse ponto de vista para a Rússia, um péssimo pré-anúncio, porque Moscou tem vindo a apostar muito no controle efetivo desse território, que em larga medida está envolvido em questões das Nações Unidas, mas enfim, não interessa, essa parte não interessa. Interessa com as alterações climáticas, das novas rotas comerciais. Não estava a dizer que o problema não interessava, estava a dizer que a minha explicação é que não interessava. Para a explicação não interessa. Para a explicação não interessa. Sim. Mas continua? Não, mas acabei. Não, mas a verdade é que, pronto, apesar de, com tudo aquilo que nós falámos, o chapéu de chuva da NATO continua a ser assegurado e vai continuar a ser assegurado, sobretudo pelos Estados Unidos, no futuro próximo. E os Estados Unidos é justamente o país que eu vou aproveitar esta deixa para mudar de assunto, que é o país onde se assinalam este ano os 50 anos do escândalo Watergate. Para aqueles que já não se recordam, o Watergate foi um escândalo que dizia respeito às tentativas da administração Nixon de encobrir o envolvimento no assalto e na colocação de escutas no quartel-general do Partido Democrata, no edifício Watergate em Washington, durante a campanha da reeleição. E o que começou na altura por ser tratado como um arrombamento, um simples assalto, acabou por dar origem a uma série de reportagens e notícias do Washington Post, dos jornalistas do Bob Woodward e Carl Bernstein, que levaram 2 anos depois à resignação de Nixon como presidente dos Estados Unidos. Durante muitos anos, e eles os dois escreveram no Washington Post e disseram também em outros programas nos Estados Unidos, achou-se que nenhum outro presidente poderia voltar a violar a lei e a Constituição como Nixon, até Trump. É assim?
Vasco, concordamos? Não por uma razão simples. Vamos lá ver. Watergate houve crime, não é? E esse crime depois foi encoberto pela Casa Branca. Houve audições no Congresso que estabeleceram isto e as pessoas por vezes esquecem-se que Nixon não foi impeached, não foi destituído. Nixon simplesmente demitiu-se para evitar esse desfecho. E, portanto, houve todo um processo que demonstrava que, de facto, o presidente Nixon era culpado. Isso está longe de ser verdade no que diz respeito a Trump, porque o que está a acontecer a propósito dos acontecimentos do 16 de janeiro, presumo que seja essa a indireta na pergunta. Quer dizer, o que está a acontecer não era bem indireta, era... É mais ou menos direta, sim. A comissão que está, neste momento, a olhar para esses acontecimentos é uma comissão do Congresso que não tem qualquer tipo de credibilidade, porque é composta sobretudo pela ala mais extremista do Partido Democrata, tem 2 republicanos que são absolutamente marginais dentro do Partido Republicano, porque na prática são tão anti-Trump, que representam um pouco ou nada no Partido Republicano. E, portanto, não me parece que haja grande credibilidade nessa comissão, até na forma como tem vindo a fazer a investigação. E, portanto, os acontecimentos de 6 de janeiro... Os acontecimentos foram um motim, Vasco. Não, essa parte eu acho que é relativamente pacífica. Portanto, houve um conjunto de pessoas que invadiu o Capitólio. Houve um motim. O que já não é pacífico é se houve ali uma insurreição, uma rebelião, uma tentativa de golpe de Estado. A meu ver, simplesmente não houve, mas os democratas dizem isso. Quer dizer, a narrativa democrata é que se estava perante um assalto, não é? Ao poder e à Constituição americana. Não parece de todo. Mas tem bons argumentos para isso. O país é que está rachado absolutamente ao meio. Quais são os argumentos, não? Uma insurreição, por amor da santa, quer dizer, houve de facto um motim, quer dizer, as pessoas... Pelo tipo de conversas que têm vindo ao público, pelo conhecimento que há de comunicações entre elementos da Casa Branca e políticos do Partido Republicano, elementos da comunicação social, tudo isso indicia, de facto, que havia uma conivência para não só incentivar aquele ataque ao Capitólio, como ainda para tirar um aproveitamento político disso e que havia, de facto, isto é, aquilo que tu chamas a narrativa democrática, uma ideia fixa de Trump de levar o seu vice-presidente a invalidar os resultados do colégio eleitoral e a reconhecer aquilo que seria a sua vitória. São coisas diferentes. Não, estás a confundir alhos com galhos. Por uma razão muito simples. Quer dizer, uma coisa é um motim, aquela entrada das pessoas. Outra coisa é a estratégia da Casa Branca de tentar alterar os resultados. São coisas diferentes, não é? Não, mas é que... Porque deixa-me só implica a outra. Ok, acaba. Uma é claramente um acto ilegal, não é? A outra coisa, que é a tentativa de contestar os resultados apresentados pelos Estados, enquadra-se perfeitamente nas competências constitucionais. Aliás, os democratas, em 2016, certo, quando Trump ganha pela primeira vez, fazem exatamente a mesma coisa em relação a vários Estados. Portanto, isso é perfeitamente permissível pela Constituição americana, que reconhece esse direito e, em última análise, permite... O João não estava a falar da contestação nos tribunais. Eu não estou a falar dessa contestação. Mas eu também não, eu estou a falar no Congresso, naquilo que aconteceu em Congresso no dia... No motim, estamos a falar do motim, da invasão do Capitólio. Que é no mesmo dia, mas são processos distintos. Um é um processo constitucional, outro é um ato criminoso. Não, mas a questão é que o ato criminoso é para condicionar o processo constitucional. Dizes tu? Está por provar. Parece... Exatamente, é isso que está em discussão. Sim. Mas convém, por parte do Congresso, para perceber isso, convém chamar a malta que lá estava infiltrada do FBI que incentivou as pessoas. Quer dizer, este comitê ainda não os chamou, isso convinha. Mas vamos por partes. Tivemos um motim e tivemos
a questão de saber se esse motim é motivado, é fomentado politicamente pela Casa Branca para promover aquilo que é uma alteração a partir de princípios constitucionais. Carece de prova. É isso que terá de ser provado, digamos assim, para levar Trump, para punir Trump, digamos assim, legalmente. E a divisão que existe é uma divisão tentaram, entre democratas e norte-americanos. Mas já houve o impeachment depois de ele deixar de ser presidente. Exatamente, e a destituição, essa tentativa de destituição falhou. Mais uma vez, não é? Vamos andar nisto nos próximos 2 anos, a ver se o homem não se candidata. Com certeza que vamos andar nisto. Que reflexo é a divisão que existe entre democratas e a divisão que existe, que paralisa, de certo modo, o sistema de pesos e contrapesos que funcionou na época de Nixon e que hoje em dia não está a funcionar. Também já havia esta divisão entre democratas e republicanos. Havia uma polarização grande. Havia, mas não atingia estes níveis. Foi possível haver um consenso e recorrer às regras constitucionais legais norte-americanas para evitar um ato de abuso da Casa Branca, e aí é a tese de Woodward e de Bernstein, que é equivalente àquilo que Trump tentou fazer com o motim, fomentando e aproveitando o motim, coisa contestada pelos republicanos e que é afirmada pelos democratas, em que eu e o Vasco estamos em litígio, digamos assim. Temos posições diferentes, até que enfim que estamos em discórdia. Mas isto reverte para outra coisa que tem a ver com o próprio... em todos os programas uma questão de política americana. Não é isso, mas isto tem a ver com o próprio Nixon, porque Nixon, por exemplo, tinha todas as condições, quando foi derrotado por uma margem mínima por Kennedy, para contestar as eleições. Quando foi roubado por Kennedy, queres tu dizer? É aí que vamos chegar a este ponto, que a diferença foi mínima. Hoje em dia, digamos assim, há já documentação que indicia a forte probabilidade de, em Chicago, a máquina do Partido Democrata ter manipulado a eleição a favor de Kennedy. E qual foi a atitude de Nixon? Nessa época, ele admitiu que não tinha provavelmente ou condições políticas, e a declaração oficial que fez foi de reconhecer a vitória do adversário, apesar de, obviamente, para os próximos afirmar que tinha sido uma vez mais roubado por aquele miserável clã de milionários dos Kennedy, mas ele não contestou o resultado. Não contestou o resultado porque isso era pôr em causa todo o sistema político norte-americano. A própria instituição da presidência. Uma terceira questão, se Trump agiu bem ou não ao contestar o resultado. Mas isso é outra questão, João. É outra questão, mas eu estou a dizer que essa questão explica, por exemplo, a diferença entre o que eram os tempos do Watergate e o funcionamento que havia de políticos como o próprio Nixon, que em 60, quando perde a eleição, não contesta, porque, por princípio, não se contestava o resultado de uma eleição presidencial, pelo menos no século XX norte-americano. É isso que acontece. Mas isto é o problema da galinha e do ovo, não é? Se calhar Trump contesta o resultado porque já havia uma grande politização. E este comitê que, neste momento, está a investigar os acontecimentos do dia 6, também não tem nada a ver com os hearings do Watergate, não é? Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com 72, 73, 74. Mas o clima é diferente. É diferente do que existia na era de 60. E depois, com as vitórias de Nixon nas seguintes eleições, o que temos de ver com o caso do Watergate é também uma certa mitologia que se criou e que hoje, por exemplo, não funciona na América do Oeste. É a ideia de que o Watergate foi um triunfo do quarto poder. Ora, isto é uma ideia que é completamente errada e passa, primeiro, por ação dos próprios jornalistas, não é? Que tentam sempre potenciar e legitimar a sua importância. E depois porque o Watergate é uma guerra interna. A denúncia é uma denúncia interna. A denúncia é do número 2 do FBI, que foi preterido quando o eterno diretor do FBI
Sr. Hoover. O Sr. Hoover não o promove a ele, e é ele, é Balkfeld, que é o garganta funda tudo isto. É ele, de facto, que vai guiando, orientando, não é apenas o Washington Post, mas o Washington Post é o jornal, de facto, que desenvolve um trabalho mais aturado nesta matéria, naquilo que é uma guerra interna da administração norte-americana, entre aquilo que é o procurador, o FBI também está como o FBI. Portanto, é um pouco como agora, mas isto criou um mito de que a comunicação social é o quarto poder, ou seja, há um legislativo, há um executivo, há um judicial e depois há um outro poder que tem um poder de supervisão, de moralização, de escrutínio. É uma ideia que surgiu no século XIX, por acaso surgiu em Inglaterra para denominar um político radical da época e que depois, à medida que a comunicação social, através dos jornais e da criação da indústria dos jornais, com uma base comercial própria, uma base editorial própria, vivendo das receitas das vendas por assinatura, das vendas em banca e de receitas publicitárias, conseguiu criar um mercado de massas, graças também à alfabetização, às facilidades de distribuição e um papel novo para a imprensa. Mas há todo este mito, e este mito agora já não funciona também na América. Mas isso... os noticiários da noite já não são sagrados. É isso uma coisa em que estamos de acordo, estás a ver? Pois, mas é uma das raras coisas nesta matéria. Não, mas eu acho que é uma observação corretíssima e muito interessante, porque de facto havia essa percepção, não é? Que se tratava de um poder independente que fiscalizava os abusos do poder político. Hoje é um ator. Pior do que isso, faz parte da claque de um dos lados, quer dizer, os mídias tradicionais fazem parte da claque do Partido Democrata e os mídias alternativa, incluindo a Fox, o Ben Shapiro, etc., depois fazem outra claque. E é aí que a gente encontra algum equilíbrio. Mas uma das coisas que mudou, até pela proliferação de novas plataformas, foi justamente este papel dos mídias, com o resultado que os americanos, de uma forma geral, já não confiam nos jornais nem nos jornalistas. E tivemos a guerra do Vietnã no meio disto tudo. Houve também o outro lado, houve o aumento também das subscrições dos jornais e das assinaturas dos jornais, fomentados justamente pela polarização política e pela presidência de Trump e tudo mais, não é? Portanto, há os dois lados. O Trump trouxe ratings, mas trouxe visualizações, mas mais uma vez era uma lógica de claques, não é? A CNN estava sempre contra Trump, tudo o que ele pudesse dizer, a Fox sempre a favor. Sim, a polarização política transferiu-se também para a comunicação social. É um ator, como disse o João. Mas isto é curioso, porque a divisão na América, no final da década de 60, e a presidência de Nixon, geralmente é muito falado, sobretudo entre nós, pelos seus esquemas internacionais, a abertura à China, a detente com a União Soviética, a maneira como tentou forçar à bomba, destruindo o Camboja, arrasando também o sul do Vietnã, o norte do Vietnã, uma vitória na guerra do Vietnã e arrancar um acordo de paz. Esquece que há uma componente interna da política de Nixon, que é uma componente que, em alguns aspectos, dava continuidade às políticas democráticas, sobretudo na área do combate à discriminação racial. E no ambiente? E no ambiente. E que é o momento do triunfo que vinha de trás da administração democrática, do seu odiado Kennedy. É o momento da chegada de Armstrong e de Buzz à Lua. É o triunfo norte-americano na guerra. E ele deitou tudo a perder. Ou seja, ele foi o homem que sacralizou, em certo aspecto, a presidência nos Estados Unidos, que depois demorou muito a recuperar e agora, com Trump, levou outra vez uma machadada da qual vai ser muito difícil recuperar, dado que a divisão agora sobretudo com o Joe Biden. Sim, que é o Joe Biden que vai recuperar a presidência imperial do até pela idade. Joe Biden é sempre um presidente pela incompetência. É transitório e não tem tido sorte também. Não, é incompetente.
tem falhado em muita coisa. Mas é com esta divisão que nos despedimos aqui esta semana. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Obrigado aos dois. Obrigado também a quem nos está a ouvir e, como habitualmente, pode encontrar-nos no site da Sábado e também nas plataformas habituais. Até para a semana. Conselho de Segurança.